Luísa Germano Bortolin nasceu em Novo Horizonte, estado de São Paulo, em 5 de outubro de 1948. Eu sou de uma família, pai, mãe, minha mãe professora primária, meu pai comerciante, e nós somos 5 filhos. Eu sou a mais velha, tenho mais 2 irmãs, uma professora e uma médica, e 2 irmãos médicos. A minha família permaneceu em Novo Horizonte até por volta dos meus 18 anos, quando eu terminei a escola normal, e na minha cidade não tinha faculdade. E eu queria muito fazer uma universidade. Então, um padrinho meu convidou para eu ficar morando em São José do Rio Preto. E eu fui fazer a faculdade de Direito. E fiquei na faculdade de Direito por 5 anos. E em 68, minha família, achando que ficava muito complicado, eu fora de casa, os irmãos menores, então nós nos mudamos para Catanduva, onde nós nos fixamos. E meus pais lá permaneceram até a morte. Eu era bastante amiga da minha mãe, e eu achava ela uma mulher muito inteligente, avançada para o seu tempo, porque era professora primária, tinha dado aula para a cidade toda, e as irmãs da minha mãe também eram professoras e tinham feito seus nomes em outras cidades. Então, elas eram o meu espelho. O meu pai, com a visão dele, era um visionário já para aquela época, ele achava que a mulher tinha que estudar, ter um caminho. Ele nunca se arrependeu de ter casado com uma mulher que trabalhasse fora. E ele também queria isso para as filhas, que tivesse uma profissão, uma formatura e que a gente fosse independente, para poder enxergar o mundo. Então, as primeiras pessoas foram os meus pais. Alguns professores serviram de... alguns amigos, né, de apoio. Muitos professores eu acabei seguindo, quer na faculdade, quer durante a escola, no caso técnico, mas era especializado em curso normal. Então, eu sempre corri atrás dos meus ídolos, que eu queria chegar em algum lugar. Comecei a fazer a faculdade, me apaixonei, fui picada pelo bichinho do direito e a luta da justiça pelos mais fracos, pela sociedade, querendo as coisas certas. E então, quando eu comecei, que eu conheci o que era Ministério Público, eu fui ser estagiária. E eu me apaixonei pela função, me encontrei perfeitamente, sendo que eu lecionei ainda 8 anos, que eu gostava, mas achava que não era o meu lugar. O meu lugar era dentro do direito. E eu ia acabar achando um caminho para mim. Naquela época, ainda as mulheres, para começar, não procuravam tanto a carreira. A minha classe de Direito tinha 160 alunos, e nós devíamos ser umas 15 moças. No concurso, eu tive
tive concorrentes até muito fortes, mas praticamente quando eles concordavam em aprovar, era uma só de cada vez, por critérios que a própria banca estabelecia, que o Ministério Público estabelecia, que a gente que estava prestando não sabia o que era, se enquadrava ou não. Mas era um esforço, uma luta muito grande para ser aquele ideal de promotora, de mulher que eles pretendiam. As dificuldades eram bastante, porque eu era do interior, eu comecei como promotora substituta em Catanduva, junto a uma vara que eu já tinha sido estagiária, um grande mestre meu, Dr. Luiz Herz Galvão, e foi um promotor que ficou em Catanduva 20, 30 anos. Fez nome na região, era muito inteligente, muito culto, falava muito bem, se portava muito bem. E ele era um homem assim que eu seguia como modelo. Aí eu fiquei ali como substituta, quase 2 anos, a carreira era mais lenta. Eu gostaria de ficar próxima de Catanduva, por causa da minha família, não queria me separar. Aquelas coisas que a vida vai colocando e a gente tenta se acomodar de um jeito ou do outro. Aí acabei sendo promovida para uma cidadezinha chamada Inhandeara. Inhandeara fica após São José do Rio Preto, uns 70, 80 quilômetros, quase divisa com Mato Grosso. Ali eu fiquei alguns meses, fui convocada para a segunda entrância, no caso para Monte Aprazível, que já era 40 quilômetros de Rio Preto. Em Monte Aprazível eu fiquei quase 1 ano, mas eu não tinha o estágio. Para ser promovida, eu precisaria ter 2 anos no cargo. Como eu não tinha, eu acabei perdendo em Andeara, em Monte Aprazível. Voltei para Andeara. Mas aí eu fiquei uns 2, 3 meses e dali foi promovida para a segunda entrância em Pirajuí. Pirajuí é perto de Bauru. Lá eu fiquei em torno de 1 ano e pouco, mas praticamente já tinha a carreira ali, deu uma deslanchada, e eu acabei vindo em terceira entrância como auxiliar da capital, promotora de terceira entrância. Então não tem um cargo certo, o promotor auxiliar. E eu fui designada para trabalhar em falências. Era um ramo árduo, ninguém quase gostava, tinha uma certa dificuldade. Em suma, quando eu vim, não tinha lugar, então fui para lá. E ali fiquei 10 anos. De auxiliar, fui para a entrância especial, me removi para a 6ª curadora fiscal de massas falidas e fiquei nas massas falidas até novembro de 89, quando eu fui promovida a procuradora de justiça. Olha, o povo era assim, respeitava muito promotores e juízes. É claro que a linha de conduta sempre tinha que ser bem irrepreensível, e havia quase que um formato, né? Mas nunca
a ditadura, ninguém interferiu na nossa convicção pessoal e nem no trabalho em si. Você seguindo o que a lei dizia, a Constituição dizia, o que dizia o Poder Judiciário, o Ministério Público, eu não tive problema nenhum. Depois da Constituição, houve uma abertura maior. Começaram nos anos 80 a ingressarem mais mulheres. Não como era quando eu entrei, mas já começou a ter uma abertura maior, havia uma evolução, digamos assim, maior, né? Até na questão de roupas, né? Havia um certo vestuário. E depois, com a abertura, isso também acabou mudando. Mulher, por exemplo, não podia entrar no fórum de calça comprida. Depois tu foi mudando e até acabou se estendendo para as profissionais. E eu acho que a democracia sempre significa um grande avanço de ideias, de estabelecer metas, de se comparar com outros países, adaptar-se a outras culturas. Eu acho que tudo isso foi muito bom. Foi assim um escalonamento que houve da sociedade de um modo geral. Daquela fase anterior tinha muita coisa boa. Hoje tem outras tantas coisas boas, principalmente hoje no aspecto técnico, computador, home office, trabalho à distância. E antes, não, era a máquina de escrever. Geralmente ou era emprestada do Poder Judiciário ou a nossa própria máquina de escrever. Não havia quantidade suficiente. Então, o Ministério Público era pequeno, a minha carteira deve ser 805. Eu sou uma das primeiras, mas já tinha... No ano em que eu ingressei, se aposentou a primeira mulher. Ela já tinha 36 anos de carreira. Então, era um time de futebol, eu fui a 12ª e voltei para 11 mulheres. Quer dizer, hoje eu já nem sei, já perdi as contas. Quem escolhe essa carreira é muito difícil não passar em cada lugar um ou mais e muitos outros casos marcantes. Muitos me marcaram, mas eu guardo numa caixinha de recordações, bem fechadinho, com uma chave, que eu até quase joguei fora. Então, fica entre a minha pessoa, minhas memórias e só. Eu acho que é a luta, acima de tudo, pela justiça, é a luta pela sociedade, pelo mais fraco, porque o delinquente ou a pessoa que tem um pouco de posses, ela contrata o advogado, ou o Estado dá um defensor público. Então, precisa ter uma figura na justiça forte, tal qual a magistratura, que lute pela sociedade. Não é só pobres, é todos. Toda a sociedade é carente de lutas e de justiça. E cada vez mais, parece. Porque quanto mais as relações vão se tornando complexas, mais essa busca pela justiça está longe. Eu acho que tem que ingressar com o espírito que eu ingressei. Penso. De luta,
de amor à carreira, de colocar sempre o nós acima do eu, né? Para poder contribuir alguma coisa para essa sociedade e, quem sabe, completar ou melhorar esta obra que a gente vem fazendo ao longo dos anos e que nós recebemos dos nossos antepassados na carreira e no ramo do direito. Valeu a pena. Eu sempre gostei do que fazia, gosto, e mesmo aposentada, eu nunca abandonei as nossas causas. Eu sempre participei de comissões para luta para os aposentados, atualmente faço parte da diretoria, indo para o 2º mandato como diretora de aposentados, e fora que na carreira, além de eu ter trabalhado em N tipos de processos, clínica geral, crime, falências, ainda eu fui acabar no Conselho Superior do Ministério Público, em que eu vim probidade, meio ambiente, quer dizer, acabei pegando tudo. E no órgão especial, que é um dos órgãos superiores da administração pública, eu fui, do Ministério Público, eu fui eleita 3 ou 4 vezes e cheguei a membro nato. E no Conselho Superior, eu era a procuradora, tinha um procurador mais antigo, mas houve um concurso aqui que foi anulado no comecinho do ano de 2000, então a nossa carreira ficou muito complicado, porque o Ministério Público costuma apurar as coisas a fundo. Então foi tudo anulado justamente nessa época que eu estava no Conselho. E eu fui eleita para ser a Procuradora de Justiça Geral substituta para 2 concursos, para as turmas de 2000 e 2001. Então eu consegui, com muita luta, porque é difícil escolher, mas consegui entrarem comigo uns 140, quase 150 promotores, que hoje estão espalhados. Então, acho que eu deixei um legado do meu modo de ser, da minha ponderação, do meu procurar sempre resolver com equilíbrio, sem perseguições, querendo conhecer a pessoa, sempre atendi olho no olho. Eu espero que para uma coisa muito grandiosa, se a justiça e os pilares da democracia continuarem, ou seja, a justiça é um triângulo, o juiz, a parte e o promotor. Então, isso desde a antiguidade, desde a época antes da Bíblia, na história da Bíblia, já existiam. Os juízes é uma instituição muito antiga, já existia o advogado que vinha lutar por uma parte e existia um acusador também. Às vezes o juiz fazia todas as partes, depois que começaram a se separar. Então, eu acho que isso não terá fim, não pode ter fim, porque no objetivo máximo, enquanto a gente está vivo, é procurar a saúde, mas você quer procurar a sua liberdade, e os seus direitos, e os seus deveres. Você exige, para você é exigido deveres, mas em contrapartida você tem que ter também direitos. Eu acho que isso que é uma nação que pode-se dizer, evoluída e que sigam o caminho do bem, que eu espero que é o que continue.
Olha, sem a liberdade, que o promotor ele é baseado, segue a lei. Quer dizer, fora da lei ele não tem liberdade. A liberdade dele é nos estritos limites da lei. A democracia segue a lei. Então, ele se encaixa perfeitamente neste particular. Quer dizer, democracia, lei, promotor, juiz, advogado, tem tudo a ver. Eu sonho um país desenvolvido, que haja maior segurança, que o Ministério Público, a parte de segurança, consiga fazer mais o seu papel. Espero que venha um período de apaziguamento da sociedade, né? Em que você possa trabalhar, que com aquele dinheiro você possa se vestir. Como foi criado a época do salário mínimo, você podia transportar, comer, se vestir, estava tudo previsto. Agora, é claro que para se chegar numa situação, não digo ideal, mas tudo passa por uma evolução. E eu quero interpretar que nós estamos passando por uma evolução. E penso para o bem dos nossos filhos, nossos netos, para nós mesmos, que nós não percamos a soberania, a democracia e, consequentemente, a lei e a ordem. Na minha mocidade, infância, eu lia demais. Eu fiz também faculdade de pedagogia, de filosofia. Eu sempre fui encantada pelos filósofos e pelos psicólogos. Então, eu sempre estudei muito nessa parte de filosofia. Quer dizer, eu gostava demais de Platão, eu gostava demais dos livros de autoajuda do Norman Vincent Peale, que eu acho que é um livro de cabeceira para você ler, e você pensa que vai desanimar da vida e ver um outro ângulo. Então, fora a parte do direito, eu sempre procurei ler obras que que eu alcançasse um voo um pouco mais alto, mas não mais alto que a lei, não mais alto que a justiça, de pensamento, de filosofia, de psicologia. Muitos filmes me marcaram, muitos filmes. Não só como moça, todos aqueles filmes da minha época, que eram das histórias romanas, das guerras, dos reinados, como tudo se formou. Eu gostei demais. Eu tenho visto agora mais seriado, né? Eu gostei demais do seriado My Good Wife, The Good Wife. Eu gostei demais do seriado de The Crown, da rainha, né? Então, eu tenho interesse. E alguns, por exemplo, alguns seriados ou filmes de casos reais, até para a gente fazer uma avaliação. Quem é aquele personagem? Quem é aquele réu? Quem é aquele condenado? Quem é aquele absolvido? Músicas clássicas todas. Ave Maria, músicas populares, adoro um pagodinho, um samba, um bolero, que era do meu tempo. Lutem sempre.
e coloquem acima de tudo o amor.